Olá, alunos! Como estão passando? Tá tudo bem? Saúde pra gente, viu? Hoje eu vou falar para vocês sobre a fatoração de polinômios. Fatoração de polinômios, que é o inverso do que nós estudamos anteriormente, que são os produtos notáveis. Ok? Isso foi visto na última aula, produtos notáveis. Torno a repetir. O que é a fatoração? Acompanhem, por favor. Fatoração de polinômios. Fazer a fatoração, essa palavra até interessante, né? Fatoração ou fatorar um polinômio é você conseguir expressá-lo como um produto de dois ou mais polinômios. Ou seja, você tem que transformar adições e subtrações em produtos. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Ok? Observem, o polinômio y² mais 2y, ele pode ser escrito como produto y que multiplica y mais 2. Mas por que isso? Repare que isso aqui é um binômio, são dois termos. Né? Repare que nos dois termos, o que está comum? O que aparece nos dois termos? O que está repetido é o y. Então, você pode isolar esse y que ele aparece nos dois termos, antes da adição e depois da adição. Isolando o y, se você tira aqui, ó, porque y² é y vezes y, lembre da potenciação. Tá? Se você isola um y, sobra 1. Aí você coloca aqui dentro do parênteses, observe. Qual é o sinal que está aqui? Ó? Sinal de adição. Aí você coloca aqui. Ó. Se aqui fosse uma subtração, você colocaria menos aqui também. E aqui do lado do termo 2y, se você está isolando o y, tirando o y aqui do lado do 2, quem é que sobra? Sobra o 2. Então, reparem que quando você escreve y² mais 2y, é a mesma coisa que você escrever y que multiplica y mais 2. Você transformou uma soma de dois termos num produto de dois termos. Quem é esse produto? Y que multiplica y mais 2. Se você quiser voltar para o anterior, você só distribui aqui, multiplica, ó, y vezes y, y². Y vezes 2, 2y. Observe, é bem simples. Então, o que a gente pode concluir? Dizemos que y que multiplica y mais 2 é a forma fatorada, ou seja, é a fatoração de y² mais 2y, ok? Entenderam? Vamos ver mais um exemplo. O polinômio desculpem, 2x² mais 4x, ele pode ser escrito como o produto 2x que multiplica x³ mais 2. Mas por quê? Nós temos aqui uma soma de dois termos, ok? O que é que está se repetindo aqui? Não esqueçam, aqui nós temos o 2. Aqui também nós temos o 2. Por quê? Porque 4 é 2 vezes 2. Então, 2 está disfarçado aqui. Ele está aqui dentro. Porque o 4 você pode colocar 2 vezes 2. Então, no lugar desse 4, poderia ser 2 vezes 2 vezes x. Ok? Então, o que está repetido? Aparece o 2 nos dois termos, porque o 2 está escondidinho aqui, onde está o 4. E aparece x nos dois termos também. Então, você vai escolher o termo comum, que no caso é 2x. Observe, porque aparece 2 nos dois termos e aparece o x nos dois termos. Então, você isola esse 2x. Né? Aqui, você veja que você tem a potência x elevado a 4. Né? Então, aqui tem 4 vezes o x. X vezes x vezes x vezes x. 4 vezes. Se você isola 1, sobra um 3. Então, por isso que aqui fica x². Ó. Você isolou o 2... e você isolou um desses x daqui, aqui são 4. Então, ficou x². Daqui, eu tinha 2 vezes 2 vezes x. Se você isolou apenas um 2, sobra outro, ok? Porque você isolou o x também, ó, aqui, ó. Então, qual é a forma fatorada de 2x elevado à quarta mais 4x? É 2x que multiplica x² mais 2. Repare que você está transformando soma em produto de fatores. Isso é fatorar. Então, vamos iniciar. Vamos para o primeiro caso de fatoração, chamado fator comum em evidência, que foi o que acabamos de ver. É aquilo que se repete em todos os termos. Veja o exemplo resolvido. Vamos fatorar o polinômio ax mais bx mais cx. Se eu perguntasse para vocês que estão aí do outro lado,
Qual é a letra que se repete nesses três termos, nessa soma de três termos aqui, ó? Reparem, é o x que está se repetindo. Então, ele pode ser colocado em evidência, ele pode ser isolado. Ele é o fator comum, aparece em todos os termos, né? Neste caso, devemos colocar o fator comum x em evidência, pois ele aparece em todos os termos. Observem, o que é que a gente está fatorando? A soma desses três termos. Quem é que está aparecendo repetidamente nos três? É o x, você isola. Se você tirar o x do lado do A, sobra o A. Se você tirar o x do lado do B, sobra o B. Se você tirar o x do lado do C, sobra o C. Então, você transformou uma soma de três termos num produto de dois fatores. Isso é fatorar, ok? Agora, se você quiser voltar do lado direito para o lado esquerdo, é só você multiplicar. Ó, x vezes A, AX. X vezes B, BX. X vezes C, CX. Essa é a forma fatorada. É o primeiro caso de fatoração. Fator comum, aquele que aparece em todos os termos, ok? Entenderam? Vamos passar agora para o segundo caso de fatoração, que é o famoso agrupamento. Observe o exemplo abaixo. Agrupamento. Nós vamos agrupar, nós vamos juntar os termos de acordo com a conveniência, ok? Observe o exemplo abaixo. Analisando o polinômio 2a mais 5x mais 10. Desculpa, ax mais 2a mais 5x mais 10. Eu tinha esquecido o primeiro termo, não pode, são esses quatro. E aí está pedindo para fatorar isso aqui. Aí você vai dizer assim, vamos lá, como é que a gente faz isso, professor? Então, a gente percebeu, ó, que não existe nenhum fator comum aos quatro termos. Não aparece x nos quatro, não aparece a nos 4, não aparece o 2 nos 4, não aparece o 5 nos 4, não aparece o 10 nos 4. Então, não tem nada que se repita nos 4. Mas aí a gente vai agrupar os termos e olha bem o que vai acontecer. Olhem só. Percebemos que não existe nenhum fator comum aos quatro termos, já tinha falado isso. Mas agrupando esses termos de maneira conveniente, podemos fatorá-lo aplicando duas vezes o primeiro caso de fatoração. Qual foi o primeiro caso que eu vim dar agorinha com vocês? Ainda há pouco. É o fator comum, colocar em evidência. Então, observem aqui, muito legal isso aí, olha só. Nós temos aqui, lembram? Os quatro termos? AX mais 2A mais 5x mais 10. Eu vou voltar lá, ó. Olha aqui, ó. AX mais 2A mais 5x mais 10. Então, eu vou agrupar o AX com o 2A para um lado e o 5x com o 10 para o outro. Por que eu vou fazer isso? Observem. Se você olhar aqui, quando eu agrupei esses dois, veja que eu não alterei os quatro termos. Continua a soma dos quatro aqui, ó. Mas se eu juntar esses dois, o que aparece repetido nesses dois? Observem, é o A. Então, este A, eu vou colocá-lo em evidência. Observem aqui, eu coloco em evidência. Eu coloco isolado. Primeiro caso de fatoração, fator comum. Voltando aqui. Se eu isolar o A aqui, tirando o A do lado do x, sobra o x. Tirando o A do lado do 2, sobra o 2. Olha aqui, ó. A que multiplica x mais 2. Aí mais, aqui. Aí você vai dizer assim, professor, mas o que tem repetido aqui? Aqui, se você observar, o que é o 10? O 10 tem um 5 escondido lá dentro dele. Porque você pode escrever o 10 como 2 vezes 5. Porque 2 vezes 5 nós sabemos que é 10. Tá? Então, eu posso colocar o 5 em evidência. Se eu isolar o 5, né? Se eu tirar o 5 do lado do x aqui, ó, né? Vai sobrar só o x, está aqui, ó. Se eu tirar o 5 aqui de dentro do 10, que é 2 vezes 5, né? Vai sobrar o 2, porque eu estou isolando o 5. Agora, olha só o que aconteceu depois que nós fizemos isso. Observem. Agora, olha para o que aconteceu aqui, ó. Dos quatro, daqueles quatro termos que estavam sendo somados, sobrou uma soma de dois produtos. Ó, A que multiplica x mais 2 e 5 que multiplica x mais 2. O que é que está repetido agora antes da adição e depois da adição? É o x mais 2, é o parêntese. Olha aqui, está repetido. Então, você isola esse parêntese x mais 2. Se você tirar o x mais 2 do lado do A, sobra o A. Se você tirar o parêntese x mais 2 desse produto aqui, sobra o 5. Então, finalizou bem aqui, ó. Lembra que era uma soma de quatro termos? Eu vou voltar lá.
Era uma soma de 4 termos. Reparem que nós transformamos no final, depois de fatorar tudo, num produto de 2 fatores. Então, a fatoração, né, é x mais 2 que multiplica a mais 5. Neste caso, o fator comum aqui é o x mais 2. Observem. Essa é a resposta, a forma fatorada. O que é fatoração mesmo? É transformar soma e diferenças de termos em produto de termos. Vamos ver agora o terceiro caso de fatoração, que é chamado diferença de 2 quadrados. Estão lembrados dos produtos notáveis? Né? Lembra de lá? A mais B que multiplica A menos B, estão lembrados? Que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, quando você multiplica a soma pela diferença dos mesmos termos, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, lá nos produtos notáveis da aula passada. Vocês têm que estudar. Aí diz assim, ó, você estudou que o produto da soma pela diferença dos 2 termos é um produto notável. Olha, acabei de falar. E que o resultado é igual à diferença entre o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo. Foi a aula passada. Repare, vamos só relembrar aqui. Por exemplo, x mais 7 que multiplica x menos 7. Reparem, primeiro termo é x, o segundo termo é 7. É o produto da soma pela diferença de 2 termos, que é o quadrado do primeiro, a gente desenvolve assim, né? O produto notável, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, quadrado de x, menos o quadrado de 7. Quem é o quadrado de 7? É 7 vezes 7, que é 49. Por exemplo, 4x mais 1 que multiplica 4x menos 1. Quadrado do primeiro, 4x elevado ao quadrado, eleva o 4, eleva o x, dá 16x ao quadrado. E 1 ao quadrado dá 1, então é 16x ao quadrado menos 1. Isso é produto notável. X mais 2 que multiplica x menos 2. O primeiro termo é x, o segundo termo é o 2. Vai ficar x ao quadrado menos 4. Está aqui, ó, que o quadrado de 2 é 4, ok? E o caminho inverso disso, quando você tem a expressão assim, ó, dessa forma aqui, que eu estou circulando, olha aqui, ó, quando as expressões aparecem assim, para você voltar para cá, você vai fatorar. Então, você vai pegar uma diferença de 2 quadrados e escrever assim, ó, como está aqui, ó. Então, é o inverso. Aí está dizendo aqui, ó, o caminho inverso disso é a fatoração da diferença entre 2 quadrados. Por exemplo, se eu quisesse fatorar x ao quadrado menos 64, quem é que está sendo elevado ao quadrado aqui? Olha, é o quadrado de x. Ó. E o 64 é o número que ele é representado pelo quadrado de 8. Por que o quadrado de 8? Porque 8 ao quadrado dá 64. É como se você extraísse a raiz quadrada de 64, que dá 8. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 64 é 8. Então, você pega e faz o produto da soma pela diferença do que você encontrou. Então, vai ser x mais 8 que multiplica x menos 8. É bem fácil. É só lembrar um pouquinho de raiz quadrada. Tá certo? Dizemos que a forma x mais 8 que multiplica x menos 8 é a forma fatorada de quê? De x ao quadrado menos 64. Outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, 49x ao quadrado menos y ao quadrado. Se você extrair a raiz quadrada de 49x ao quadrado, a raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque você corta o 2 do índice da raiz com o 2 do expoente do x. Então, isso aqui, 49x ao quadrado, é o quadrado de 7x. O quadrado, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, você tem, ó, que o quadrado de 7x é 49x ao quadrado. Então, 7x você vai colocar aqui, ó, quando você for escrever a forma fatorada. O quadrado de y ao quadrado é y, então vai ficar 7x mais y, que multiplica 7x menos y, que é a forma fatorada de 49x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Dizemos que a forma 7x mais y, que multiplica 7x menos y, é a forma fatorada de 49x ao quadrado menos y ao quadrado. E para finalizar, o quarto caso de fatoração, chamado de trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque são 3 termos. Vamos só relembrar. No estudo dos produtos notáveis, o desenvolvimento do quadrado da soma de 2 termos e do quadrado da diferença de 2 termos, lembrem, o quadrado da soma, como é que a gente faz de 2 termos? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E como é o quadrado da diferença de 2 termos? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu estou só recordando aquilo que nós já estudamos, ok? E como é o caso contrário, né? Para voltar, né? Então, vamos passar aqui, vamos ver exemplo. Exemplo, olha só. Se eu tiver, por exemplo, primeiro vamos relembrar um pouco de produto notável, só para não esquecer.
né? X mais 4 elevado ao quadrado. Ó, o primeiro termo é x, o segundo é 4. Então, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes que significa o dobro. 2 vezes x, 2x, vezes 4 dá 8x. Ó. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Agora, se eu perguntasse como é que a gente passa daqui, ó, né, dessa forma aqui, ó, de trinômio, do segundo grau, para voltar para cá, é o que a gente vai aprender agora, é o contrário do produto notável é a fatoração, ok? Se eu quisesse desenvolver, por exemplo, relembrando de novo, 2x mais 5 ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, quanto é o quadrado de 2x? 4x ao quadrado. Quanto é o quadrado de 5? 25. Né? E 2 vezes o primeiro pelo segundo, que fica aqui o termo do meio, ó. 2 vezes 2x dá 4x, vezes 5 dá 20x. Repare que a gente está recordando o produto notável, assunto que nós já estudamos. Mas para voltar, quando a gente tem um trinômio do segundo grau, um trinômio quadrado perfeito como esse aqui, ó. Se a gente quiser voltar para cá, como é que a gente faz? Aí está dizendo aqui, ó, o caminho inverso disso é a fatoração do trinômio quadrado perfeito, que é o quarto caso de fatoração que eu estou apresentando para vocês. Por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado mais 10x mais 25, quisesse escrever isso aqui na forma fatorada. Isso aqui é um trinômio do segundo grau, um trinômio quadrado perfeito. Reparem, um macete, né, uma dica. Você extrai a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, que é o quadrado de x. Aqui está o quadrado de x. Ó. Aqui, o 25 é quadrado de 5, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Está aqui, ó, né? Repare que o termo do meio desses três aqui, o que fica no meio, tem que bater para ser trinômio quadrado perfeito, né? Ele tem que ser o dobro do produto de x por 5. O dobro do produto de x, 2 vezes x, 2x, vezes 5 dá 10x. Está aqui, ó. Então, como é que você faz? O primeiro termo aqui, né, é x, que é o quadrado de x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 25 é 5, então vai ficar x mais 5 ao quadrado. Olha o quadrado aqui perfeito, ó. Ok? Então, a gente pode dizer que x mais 5 ao quadrado é a forma fatorada de x ao quadrado mais 10x mais 25. Eu gostaria de ressaltar de uma forma prática, né, para você verificar se é trinômio quadrado perfeito, você extrai a raiz quadrada de x ao quadrado, que é sempre x. Você extrai a raiz quadrada do terceiro termo de 25, que é 5 nesse caso. Você extrai a raiz quadrada do primeiro termo e do terceiro termo. Aí encontra logo os resultados. Se o termo do meio for o dobro do produto dos dois que você encontrou, aí você está diante de um trinômio quadrado perfeito. Aí você pega o que der aqui, ó, x, pega o que der aqui 5, ó, x mais 5 ao quadrado. Por que mais aqui? Porque o termo está bem aqui, ó, esse sinalzinho que está bem aqui, ó, é mais. Se aqui fosse menos, aqui ficaria menos, ó, mas aqui é mais, fica mais. Ok? Então, a aula de hoje eu iria falar para vocês sobre fatoração, os 4 casos. A gente tem que falar de uma forma prática, rápida. Por quê? Porque para você baixar é melhor, ok?